Do... Estão todos me ouvindo claramente? Sim, senhor. Perfeito. Tá bom, então. Qualquer dúvida, só ativa o som aí e tira a sua dúvida, tá? Hoje eu tinha separado. Hoje eu tinha separado esta aula no Google Meets para revisar os conteúdos que nós já vimos. Algum de vocês três não foi meu aluno esses dias? Entrou recente? Ou todos já eram meus alunos, assim, de outras aulas? Alguém? Ok. Então, eu creio que aqui já tenham pessoas que já me conhecem, tá? Mas eu tô falando aqui porque eu tô gravando, então que fica registrado na gravação, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, estão perdendo a oportunidade de me conhecer ao vivo agora. Opa, entrou mais pessoas. Meu nome é José Roberto Souto Maior Neto. Serei o professor de inglês de vocês, tá bom? No decorrer do curso. Até o final do livro, se Deus quiser, nos livros consequentes também será comigo ou com outro professor. Meus queridos, eu costumo ser um professor muito tranquilo, tá? Não tenho muita exigência, sim. Eu penso que para você aprender a língua inglesa, você tem que primeiro gostar da língua inglesa. Para você gostar da língua inglesa, você precisa ter uma pessoa que seja seu amigo, não seja aquela pessoa que vá te forçar a fazer as coisas, entendeu? Então eu não sou esse tipo de professor. Sou um professor amigo, sou um professor que é, motiva vocês a fazer a língua inglesa pelo simples fato de que a língua inglesa, gente, ela é mais importante do que algumas pessoas pensam que ela é, entendeu? A língua inglesa, ela abre portas assim que você nunca imaginou que iria abrir para vocês. Você tendo a língua inglesa, você tendo domínio da língua inglesa, você tendo uma proficiência da língua inglesa, você consegue ir para vários lugares, você consegue ter uma chance de ser um jovem embaixador, você consegue ter uma chance de ser um aluno intercambista, de viajar para outros países enquanto você está lá na Universidade Federal, por intercâmbio, né? Eu mesmo tenho um amigo meu, professor, que ele está finalizando a faculdade dele, ele vai finalizar a faculdade dele em Portugal, ele conseguiu um intercâmbio lá. Uhum. Então, ele conseguiu Já esse chegou um monte intercâmbio, já. ele conseguiu esse intercâmbio graças à língua inglesa, certo? Então ele conseguiu esse intercâmbio graças à língua inglesa. Então não pense que a língua inglesa, antigamente, na verdade, eu costumo dizer para vocês assim, que antigamente a língua inglesa ela era um luxo, né? Era como se fosse assim um artigo de luxo. Ah, vou fazer inglês por puro luxo, né? Era uma coisa assim excepcional. E eu digo para vocês que cada dia que passa, cada momento que passa, cada segundo, no momento que nós estamos falando aqui, o futuro está chegando. Eu falei, o futuro chegou. Falei de novo, já é o futuro. Então, cada vez mais o inglês ele vai deixando de ser um luxo, deixando de ser um diferencial, ele vai se tornando uma necessidade. Uma necessidade. Todos, eu digo todos, todas as áreas hoje têm algum contato com a língua inglesa. Por quê, gente? Porque a língua inglesa é a língua universal. A língua inglesa é a língua do comércio. Quando eu digo comércio, não é o comércio do teu tiozinho ali na esquina, que tá ali há mais de 50 anos, não. Eu digo o comércio no geral. A economia é falado na língua inglesa. Né? Hoje em dia, vamos assim dizer, a moda hoje em dia é investir na bolsa de valores. Você vai ver lá você vai ver ali vários termos utilizados na bolsa de valores. Day trading, né? Swift trading, tudo isso vem da língua inglesa, entendeu? Então assim, se você quer evoluir na sua carreira, se você quer evoluir na sua vida, é a língua inglesa, certo? Você quer achar sua vocação, a língua inglesa vai te ajudar também a achar sua vocação. Você tem problema de memória, a língua inglesa vai estimular a sua memória, certo? Se você tem problema em falar em público, em falar com as pessoas, a língua inglesa te ajuda com isso também. E sem contar que, dependendo da pessoa, a língua inglesa também te
te ajuda a encontrar sua vocação. No meu caso, graças a Deus e graças aos professores de inglês que eu tive, eu encontrei a minha vocação na língua inglesa. Eu encontrei a minha vocação na sala de aula, tá? Então, a língua inglesa é muito boa por isso. E hoje eu separei a aula para revisar tudo que nós já vimos no nosso curso, certo? Tudo que nós já vimos no nosso curso, estou revisando, vamos revisar hoje. Eu peço aos alunos que desativem seu microfone e quando tiverem alguma dúvida, pode ativar o microfone, tá? E perguntar, professor, tem uma dúvida e tirar sua dúvida, porque esse é o momento. O momento para tirar dúvidas, o melhor momento para você tirar dúvidas é agora que eu, professor José, tenho toda a atenção voltada para vocês, tá bom? Todos estão conseguindo me ouvir claramente? Sim, senhor. Sim. Perfeito, então vamos dar início à nossa aula. Então, temos muitos tópicos para serem revisados hoje. Eu separei alguns. Se Deus quiser, próximo sábado teremos mais uma aula pelo Google Meet e nós veremos mais outros tópicos, tá bom? Então, vou apresentar aqui. Vamos apresentar a tela. Let's review some stuff. Vamos rever algumas coisas, certo? Então, aqui meu slide tentar querer me responder, né? Boa, slide. A gente começa no nosso curso de inglês aprendendo as coisas mais básicas, mas não significa que elas não sejam importantes. Eu digo aos meus alunos, muitos alunos de nível avançado pecam no básico. Por quê? Porque não dão devido valor. O livro 1, gente, esse livro 1 aí que vocês têm, Book Number 1, deem valor a eles, porque é ele que vai ser a base para todo o seu ensino de inglês. Então a gente começa com o alfabeto, né? Quem quiser ir repetindo, não precisa ativar o áudio, pode ir repetindo aí com o áudio desativado mesmo, junto comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mais uma vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá bom? O bom de se praticar o alfabeto é você tem uma noção dos sons que nós utilizamos na língua inglesa. Todos os sons que nós utilizamos na língua inglesa se encontram no alfabeto, ok? E aí também aprendemos sobre os números. Eu digo para meus alunos, o que é um pouco difícil é contar de 1 a 20. 0 to 20. De 20 para frente é só você repetir o número e repetir de 1 a 9. Então vamos de 1 a 20, de 0 a 20 no caso, né? Comigo, alunos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e por aí vai, né? O difícil é contar de 1 a 20. Mas vamos lá, mais uma vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí de 20 vamos para 30, 30. De 30, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. Aí para contar, 71, 62, 63, por aí vai, né? 80, 80, 80, 80, 81, 81, e aí vai até 89, 90, 90, 90, 91 e por aí vai, até chegarmos a 100, 100. Como é que é 200? 200. E por aí vai até 900. E aí para chegar a 1000, nós falamos 1000. 1000. 10.000, 10,000. 100.000, 100,000. Milhão, 1 million. E aí vamos aí ao infinito e além. Certo, meus alunos? Alguma dúvida até agora? Não, teacher, a gente está dormindo. Espero que todos estejam compreendendo. E aí temos as primeiras perguntas, né, que a gente faz na língua inglesa, né? How are you feeling? How are you feeling? Tá. How are you feeling? E aí temos os feelings, os sentimentos, né? Fine, good, tired, sad, sick, angry, hungry, thirsty, sleepy, scared, happy e confused. São alguns sentimentos que nós temos, certo? Falamos em inglês, ok? Ways to say hello and bye. Formas de dizer oi e tchau. Parece até aquela música, né? É só oi, tchau, né? Então, formas de dizer olá e adeus, né? Hello and bye. Hello, a gente pode falar hello, a gente pode falar hey there, a gente pode falar hey, what's up? Hey, how's up? Hi, how's everything? Bye, a gente pode falar bye, see ya, goodbye, peace e see you soon. São tudo formas de dizer oi, e aí, tranquilo? E formas de dizer bye, ok? Hey there, how are you feeling? E aí, como é que você está se sentindo? Certo? Alguma dúvida em ways to say hello and bye? Gente, alguma dúvida? Não, professor. Ok, muito bem. Eu vou considerar o silêncio de vocês um consentimento de que não há dúvidas, tá? Por favor, não tenham vergonha em tirar dúvidas. Vergonha quem leva a dúvida para casa. No caso, quem já tá em casa deixa a dúvida aí, né? Meu Deus do céu, tá passando um furacão de carreata aqui que nem era mais para ter carreata hoje, né? Mas enfim. Verb to be. Verb to be, meus alunos. Verb to be vai perseguir vocês o inglês todo. Então, em vez de fazer com que ele persiga vocês, faça com que ele acompanhe vocês. Durante todo o curso de inglês, o verb to be ele vai ser importante, ok? E aqui temos na forma simples, né? Simple present, afirmativo. Comigo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Interrogative. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Negative. I'm not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Ok? Então, assim, é uma questão de prática, é uma questão de você identificar, às vezes, na frase onde está o verbo to be. Lembrando, cada um dos pronomes tem o seu verbinho. Lembrando também, you serve tanto para você quanto para vocês. Tudo uma questão de contexto. E aí, meus alunos, também aprendemos um pouquinho sobre W8 questions.
O que são as W8 questions? W8 questions são as palavras que a gente bota na frente para fazer uma pergunta, né? Exemplo, a gente usa who para perguntar sobre uma pessoa. Who is that man? Quem é aquele homem? Né? Who is your mother? Quem é sua mãe? Who is your father? Quem é o seu pai? What? A gente pergunta para uma coisa ou para uma ação. A gente pergunta também para uma coisa em geral, para perguntar uma informação. Exemplo, what time is it? Né? What time is it? Que horas são? Você pode perguntar também, what do you know about Teacher Joseph? O que você sabe sobre o professor José? What is your English level? Qual é o seu nível de inglês? E vai perguntando, né? When? A gente usa para perguntar sobre o tempo. When is your birthday? Se você pergunta para mim, when is your birthday? Eu vou responder, November 17th, 17 de novembro. Tá chegando meu aniversário, né? Daqui a exatamente 3 dias, certo? Where? Where a gente pergunta para um lugar, né? Where? Where is your house? Onde é que é a sua casa? Where is your school? Onde é que é a sua escola, né? Where are you from? De onde você vem? Aí você responde, I am from Brazil. Eu vim do Brasil. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Why? Why are you here? Por que você está aqui? Eu estou perguntando a razão. Aí você pode responder, I am here because I want to learn English. Estou aqui porque quero aprender inglês. How é a forma que você aprende. How do you learn English? Ou é a forma que você anda. How do you go to school? Né? How é uma forma que algo é feito. Certo? Alguma dúvida sobre as W8 questions? 5, 4, 3, 2, 1. Não há dúvida, né? Então, continuando. Professor, Opa, temos uma dúvida. Vamos lá. vai ter atividade hoje? Sim, senhor. Só pra saber. Sim, senhor. Tá. Tem uma E eu atividade tenho hoje. dúvida também sobre o how. O how. Como se usa direito, eu confundo às vezes. Beleza, vamos lá. Eu gosto é assim. Vamos tirar essa dúvida. Deixa eu botar aqui o Wordzinho aqui para vocês. Que aí eu escrevo, né? Tu consegues enxergar o chat aí? Se eu escreveu alguma coisa? Né? Eu mandei um oi Consigo. aí. Consegue ver? Consigo enxergar Então, o aqui, ó. how, você usa ele para perguntar, exemplo, alguma coisa de como foi feita, né? Exemplo, how do you... exemplo, olha só, uma pergunta bem idiota, mas que vai te dar uma luz, assim. How do you speak? Como você fala? Aí alguém pode responder com a boca, né? With my mouth. Aí eu respondi. Como é que você fala? A gente fala com a boca, né não? Não conheço ninguém que consegue falar com o nariz, com a orelha, né? Então a gente fala com a boca, né? Outra forma de falar, de usar how. How do you go to school? Como você vai pra escola? Aí alguém pode falar, I go to school by bike. Eu vou pra escola de bicicleta, certo? Então, how, ele pergunta a forma de como é feita alguma coisa, de como você vai para algum lugar, entendeu? Ah, sim. Né? Olha outra forma de usar how que a gente usa muito no inglês básico. Você pode perguntar para mim, e eu quero que você pergunte, pode ser hoje, pode ser numa aula futura, quero que você pergunte assim, Teacher, how do you pronunciate that? Como que o senhor pronuncia isso? Ou how do you spell that? Como que o senhor soletra isso? Ou melhor, how do you say, um exemplo, how do you say controle in English? São todas perguntas, alunos, que vocês podem fazer, que vocês querem que eu quero que vocês façam, né? How do you pronunciate that? How do you spell that? How do you say controle
in English? Como você diz controle em inglês? How do you spell that? Como você soletra isso? How do you pronunciate that? Como você pronuncia isso? Ah, Entendeu? São formas de utilizar o how. O senhor entendeu agora? entendi, obrigado. Eu que agradeço. Você diz o quê? Thank you, né? Thank you very Thank much. you. Very good, very good. Podemos continuar? Alunos, mais alguma dúvida? Não, só tinha essa mesmo. Luigi, tudo tranquilo aí, Luigi? Muito bem. Vamos lá então. Vou voltar a compartilhar aqui a nossa telinha. Beleza. Vamos agora para these, that, these and those, certo? O que a gente usa? A gente usa, como está dizendo o dedo aí, para apontar, né? Para indicar um objeto, uma pessoa em algum lugar, em algum determinado espaço. Se eu falo this is, eu estou usando o singular e eu estou indicando algo que está perto de mim, né? O exemplo está aí. This is an apple. Prestem bastante atenção. O an e o a gente só usa para singular, certo? Singular. An and a. Se eu falo that is an apple, significa que o que eu estou indicando está longe de mim, né? Está longe de mim. That is an apple. Aquilo lá é uma maçã. Isto é uma maçã, certo? Se eu falo these are apples, percebam, o artigo ele saiu. Por quê? Porque o artigozinho aqui a gente só usa no singular. Muito bem. Então o artigo aqui saiu. Se eu falo these are apples, estas são maçãs, estou falando de maçãs que estão perto de mim, né? Olha aí, ó. O dedinho tá tocando, né, nas maçãs. Agora, se eu falo those are apples, significa que as maçãs estão longe, né? Longe aí do dedinho, longe da minha mão. Então é para isso que a gente usa these, that, these and those, certo? Eu acho que eu botei aqui, não, eu não botei, mas eu vou escrever para vocês. Vou escrever aqui para vocês a pergunta, né? A gente usa what. What is this? Para um objeto. What is that? Né? Para um objeto longe. E olha que legal, a pergunta ela entrega parte da resposta. A gente responde com that is, né? Ou this is. Vocês que estão me olhando agora, vocês estão vendo aqui, eu estou segurando o celular, né? Estou segurando aqui um celular. Aí alguém pergunta, teacher, what's this? Por quê? Porque tá perto, a gente se pergunta, né? Aí eu falo, this is a cell phone. Agora, digamos que eu jogo o celular, não vou jogar porque eu não quero quebrar ele, mas joguei. Tá longe, alguém pergunta, teacher, what's that? Aí eu respondo, that is a cell phone. That is a cell phone, certo? Então eu estou respondendo a pergunta. Objeto. Agora, se eu quero perguntar uma pessoa, né? Eu aponto aí pro Luigi, eu falo, e alguém pergunta, who is this? Quem é esse? Aí eu falo, this is Luigi. Se o Luigi estiver longe de mim, who is that? E aí eu falo, that is Luigi. Entenderam? Então essa é a dinâmica que a gente usa com this, that, these and those. Certo? Entenderam? Sim? Sim, entenderam. Graças a Deus. Sim, senhor. Muito bem. Qualquer dúvida, tire, pode tirar. Sem problema. Continuando Ok. então. Temos aí alguns possessives, né? Esse aqui é que a gente vai parar por aqui. Temos aí alguns possessives, né? Possessives é para indicar, o nome já diz, gente. Possessives. Então eu quero indicar alguma coisa, eu quero dar uma característica, por isso que às vezes ele é chamado de possessive adjective também, porque eu estou dando uma característica para alguma coisa que eu estou falando. Olha o exemplo aqui. This is my family. Eu estou falando de mim? Não, eu estou falando da família. Da família de quem? My family. Certo? My family. Where are your books? Your books. Eu estou falando dele? Não, estou falando dos livros. Dos livros de quem? Dele. Your books. Charles and his wife. Charles e a esposa. Esposa de quem? Do Charles.
Lindsay and her husband. Husband, marido. Marido de quem? Da Lindsay, certo? Então a gente usa os possessive determiners, os possessive adjectives também, para indicar a posse de alguma coisa, que alguma coisa pertence a alguém, certo? Eles não são substituídos por pronomes, né? Exemplo: This is my family. Quem é o pronome ali se a gente fosse trocar? Ah, teacher, o pronome é I. Não, 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 não. My tá indicando que é meu, minha família, mas o pronome oculto aí, né, vamos dizer, a pessoa, o sujeito da frase é they, they quem? Minha família, certo? E aqui tá indicando os possessivos com S, né? Joseph's class, a aula do José, né? My brothers, como tá mostrando aqui, my brother's school, né? A escola do meu irmão. Quando só tem um irmão, quando tem vários irmãos, a gente bosta só apóstrofe, né? Quando a palavra tá no plural, e aí a gente fala my brother's school. Eu tenho dois irmãos aqui no caso, né? Alguma dúvida em relação a possessive determiners? Não. Não, senhor. Perfeito, gente. Gente, a gente vai parar por aqui, mas a nossa revisão vai continuar, viu? Isso aqui foi parte da nossa revisão, tá bom? Parte da nossa revisão. Não adianta a gente chegar assim, atropelar vocês com 1 milhão de conteúdo de revisão. Por mais que seja revisão, atropelar vocês de conteúdo, acabam aprendendo quase nada. Então, está sendo compassado aí, a gente já aprendeu algumas coisas. Próxima aula vamos revisar e aprender mais algumas coisas, tá bom? A atividade de hoje. O que eu quero que vocês façam a atividade de hoje? Vocês vão fazer para mim 6 perguntas utilizando as W8 questions, ok? 6 perguntas utilizando as W8 questions. Mas eu não quero só as perguntas. Você vai fazer uma pergunta e vai botar a resposta. Uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você pergunte, What is your favorite food? Digamos que você perguntou para você mesmo. What is your favorite food? Qual é a sua comida predileta? Aí você responde lá embaixo. My favorite food is lasagna. Um exemplo, né? My favorite food is lasagna. Então, é uma resposta para a pergunta que vocês fizeram. Beleza? Essa é a atividade de hoje. Alguma dúvida sobre a atividade de hoje? Não? Sim? Não. Não? Sim? Perfeito, então, meus alunos. Atividade de hoje, vocês já sabem o prazo de entrega, tá bom? Sou grato pela aula de hoje e, se Deus quiser, se tudo der certo, quero ter mais aulas pelo Google Meet. E próximo sábado, então, tenho certeza que vem dar certo, teremos mais uma aula pelo Google Meet, tá bom? Professor, tem como o senhor mandar a palavra aqui, por favor? Qual palavra, meu querido? Qual palavra? Para fazer a atividade, você vai fazer 6 perguntas usando W8 questions. Perguntas e respostas, ok? Lá no grupo, qualquer coisa, eu explico um pouco mais também para quem precisar, tá? Já já eu posto. Professor? Oi. Eu posso mandar a resposta em texto pelo WhatsApp? No grupo? Sim, pode. Seria legal que você escrevesse no caderninho, tá? Se tiver um caderninho aí para escrever. Porque escrever é sempre bom, porque quando a gente escreve, o nosso cérebro inconscientemente ele já vai memorizando a forma que a gente escreve, a gente consegue memorizar mais, entendeu? Tá. O WhatsApp também, mas quando a gente escreve é também uma prática de caligrafia, tudo tem um bom e um contra, né? Tá bom? Tá. Então, meus alunos, por hoje é só. Desejo a todos um bom final de semana, né? Aproveitem aí, eleições amanhã, fiquem tranquilos, fiquem com Deus, fiquem com a família, tá? Comportem-se e continuem estudando. Sou grato a vocês por terem participado e sou grato por ser professor de vocês, tá bom? Tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Bye, bye. Goodbye.